Shalom pessoal, a paz do Eterno. Viemos aqui fazer outro vídeo, para tirar a dúvida de algumas pessoas, onde algumas pessoas ficam pegando textos isolados, como sempre, para distorcer as escrituras e mostrar de que os mandamentos acabaram, de que a gente não precisa guardar mais o sábado e nem guardar os mandamentos. Meus irmãos, infelizmente, isso está acontecendo no mundo hoje. Já acontecia há muito tempo, O que eu recomendo a vocês é que vocês leiam as Escrituras, examinem a Bíblia. A mesma coisa que aconteceu antes está acontecendo hoje, Infelizmente as pessoas distorcem, as pessoas querem fazer as suas próprias vontades. Elas não querem fazer a vontade do Eterno, porque fazer a vontade do Eterno requer uma entrega, requer uma renúncia, e as pessoas não querem isso. E começam a pegar textos isolados para distorcer a Bíblia, para não fazer a vontade do Criador e sim a sua vontade. Amém? Mas a vontade do Eterno é que a gente obedeça os mandamentos, guarde os sábados e muitas coisas, se abstém de alguns alimentos. Isso está nas Escrituras, é só a gente ler textos e contextos. Mas infelizmente as pessoas pegam, principalmente as cartas de Paulo, para distorcer, porque existem pontos difíceis, como Pedro falou. Amém? Então outro texto que as pessoas estão... Hebreus capítulo 8, Hebreus. Versículo 6 ao versículo 7. Mas eu vou ler o contexto, para que a gente possa ter compreensão do que está escrito. Mas eu tenho que ler o contexto. Capítulo 8, versículo 6 diz assim: Agora, porém, Cristo Yeshua, o Messias, possui um ministério superior, pois ele é mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. Versículo 7. De fato, se a primeira aliança foi sem defeito, não se trataria de substituir pela segunda. Então as pessoas pegam esse texto para mostrar que o nosso Yeshua, nele foi feita uma nova aliança e que aquela primeira aliança morreu. Meus irmãos, o Eterno não faz várias alianças. O Eterno só fez uma aliança só com o seu povo, com o povo de Israel. A única aliança que ele fez. E o nosso Yeshua veio renovar. Ele não veio acabar e fazer outra, não, ele veio melhorar. Veja que ele faz uma nova aliança em sinal de melhoria. E não anulando a primeira aliança, anulando os mandamentos. Não, ele não veio fazer isso. Ele veio fazer uma aliança melhor, no sentido de que? Perfeita. Uma aliança sem defeito. Mas a primeira permanece ainda, meus irmãos. Ele só veio melhorar a aliança que o Eterno fez com o povo de Israel. Amém? Precisamos entender isso. Mas vamos ler o contexto para ver o que isso está dizendo. O que esse texto está falando. Hebreus capítulo 8 e versículo 1 ao versículo 5 diz assim, Hebreus. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assenta à direita do trono da majestade nos céus. Então eu tenho um sumo sacerdote, quem? O nosso Yeshua, que assenta no trono supremo da majestade. Então esse é o verdadeiro sacerdote. Então ele está falando agora de coisa celestial, apontando o nosso Yeshua como um sumo sacerdote celestial. Versículo 2. Ele é o ministro do santuário da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor e não por homens. Então ele está falando do santuário, da tenda, do tabernáculo celestial, aquele que está no céu. E ele está comparando aquele que é superior ao que é terrestre. É isso que ele está dizendo. Que o nosso Yeshua é um sumo sacerdote, não aquele de Arão, de Levi, não. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está sentado no trono à direita de Deus, no santuário melhor, que é lá nos céus, que é o verdadeiro, aquele feito pelo Eterno e não por mãos humanas. Entenda o texto, versículo 3. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dados e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Então o sacerdote, Arão e seus filhos, eles ofereciam sacrifícios pelas pessoas e por ele mesmo. Então ele está mostrando que o nosso Yeshua é superior a esse sacerdote, porque ele mesmo ofereceu sacrifício por todos.
Amém? E ele mesmo foi o sacrifício. Então não existe mais sacrifícios. A gente não precisa fazer mais sacrifícios, como o sacerdote que era terrestre fazia antigamente, todos os anos. Então ele está mostrando que esse sacerdote, que é o nosso Yeshua, é um sacerdócio maior, porque ele está no trono à direita de Deus. Versículo 4. Na verdade, contudo, Yeshua, se estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existia os que ofereciam dádiva de acordo com a lei. Porque ele está dizendo que o nosso Yeshua, se vivesse naquela época na terra, ele não era sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. E o sacerdote era da família de Arão, da tribo de Levi. Amém? E nosso Yeshua é da tribo de Judá. Versículo 5. Estes realizam um culto que é a cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés. Então, tudo o que era feito na terra, no tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios, isso era uma cópia do que tinha lá no céu, pelo Eterno, que entregou a Moisés para que Moisés fizesse aqui na terra a mesma cópia do santuário, do culto, aqui na terra. Amém? A fim de construir a tenda, foi-lhe dito com efeito, vê que faça tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado na montanha. Então, o Eterno mostrou o modelo do tabernáculo, do santuário a Moisés, para que ele fizesse aqui na terra igual que está no céu. Amém? E existia sacerdote terrestre, os sacrifícios também de animais, tudo terrestre. Mas agora o Eterno, no versículo 6, vai fazer uma aliança melhor. Não é anulando a primeira não, como muita gente diz, não. Ele só está renovando, melhorando e não anulando, pelo amor do Eterno. Ele disse, versículo 6, agora, porém, Yeshua possui um ministério superior, pois ele é mediador. Antigamente, quem intercedia pelo povo era o sacerdote, porque pegava o animal, sacrificava o animal e oferecia o Eterno. Agora, a gente tem um melhor mediador, de uma aliança melhor, que é o nosso Yeshua, que ele é o mediador entre Deus e o homem. De aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. Então ele não está anulando os mandamentos, não. Ele está melhorando. A gente não precisa agora de sacerdote, de templo, não. É o nosso Senhor Yeshua o sumo sacerdote. É o nosso Senhor Yeshua o sacrifício, que ele veio como um cordeiro. Ele está assentado à direita de Deus, na majestade. Ele está no santuário celestial e não terrestre. É isso que ele está dizendo. Amém? E no versículo 7 ele diz, de fato, se a primeira aliança era sem defeito, não se trataria de substituir pela segunda. Então, se a primeira aliança não tivesse defeito, quer dizer, ele sacrificava os animais para a purificação do seu pecado de ano a ano. O nosso Yeshua sacrificou, deu a sua vida por nós de uma vez por todas. Então, antigamente, aquele rito cerimonial tinha um defeito. Com o nosso Yeshua não tem, é perfeito. É isso que ele está dizendo. É por isso que teve que fazer uma nova aliança, não anulando a primeira, mas melhorando ela. Amém? Versículo 8. Ele faz com efeito uma repreensão. Então, ele faz uma repreensão como? Aquilo que já estava profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 31. No versículo 31 em diante, vocês leem com calma, vocês vão entender. Mas aqui ele dá uma referência do que já estava profetizado. De quê? Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Veja, uma nova aliança. Não anulando a primeira, não fazendo outra aliança, não. Ele veio renovar, melhorar uma nova aliança em nosso Senhor Yeshua. E se a gente pegar o contexto, ele está falando do tabernáculo, do santuário, todo o terrestre, do sacerdote, do sacrifício. E nosso Senhor Yeshua é o verdadeiro sacrifício perfeito
Eu não preciso fazer isso de ano a ano. É isso que ele está dizendo. O santuário que ele está é um santuário celestial, que é feito pelo Eterno, cópia daquilo que ele deu a Moisés para fazer aqui na terra. É isso que ele está dizendo. Amém? E ele agora é o sumo sacerdote. Amém? É isso que ele está dizendo. Porque antigamente os sacerdotes eram Arão e os seus filhos. E eles também ofereciam sacrifícios a ele mesmo. Amém? Agora não. O nosso sacrifício é o nosso Senhor Yeshua, um sacrifício perfeito. Amém? É isso que ele está dizendo. Melhorar a aliança e não anular ela, como muita gente diz. No versículo 9 ele diz: não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que os conduzis pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Quem não manteve a aliança com o Eterno? O povo. Foi o povo que desobedeceu o Eterno. Foi o povo que transgredia a lei. Era o povo que desobedecia o Criador. Então ele precisou fazer uma nova aliança, melhorar a aliança e não anular a aliança. Porque quem desobedeceu foi o povo. O Eterno não faz uma coisa e desfaz novamente. Claro que não. A aliança que ele fez com o povo de Israel permanece até hoje, pelo amor do Eterno. Por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Versículo 10. Eis que a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Deus, ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. O que é colocar uma lei na mente das pessoas e depois colocar no seu coração? É ter essa lei, os mandamentos, a lei no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não possa se confundir. E em vez de obedecer, desobedecer, como muita gente diz. Ele está colocando os mandamentos e a lei na nossa mente, no nosso coração, para a gente guardar. Então como é que ele vai anular a lei e o mandamento colocando na nossa mente, no nosso coração? Fica sem sentido. Ele está colocando na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura, em espírito, se renovar, andar em novidade de vida, obedecendo os mandamentos e não desobedecendo. Amém? É isso que ele está dizendo. Então vai estar gravado no nosso coração e na nossa mente, para que a gente nunca mais possa transgredir. Amém? A gente só não vai ficar com conhecimento. Não, mas eu conheço as Escrituras, eu sei de tudo. Não, elas têm que estar guardadas no teu coração e na tua mente, para que a gente não possa esquecer, não desobedecer e sim obedecer. O mundo fala que tem que desobedecer, porque está gravado no nosso coração. Como é que Deus, o Eterno, vai gravar no nosso coração, na nossa mente, os mandamentos, se o mundo está dizendo que ele acabou? Então ele não ia gravar, ele ia retirar do nosso coração e da nossa mente. Em vez de ele gravar, ele ia retirar. Precisamos entender o texto, mas o mundo... E ele diz, e eu serei o seu Deus e você serás o meu povo. Mas como a gente é o povo de Deus e ele é o nosso Deus? Quando a gente começa a obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos. Porque em nosso Senhor Yeshua, ele renovou, ele melhorou a nova aliança, ele não anulou os mandamentos. E assim, dessa forma, eu obedecendo os mandamentos e tendo esse mandamento no meu coração, na minha mente, eu vou ser o seu povo e ele será o meu Deus. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem seu irmão, afirmando, conhecerei o Senhor, porque todos os que me conhecem, do menor até o maior. Versículo 12. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como? Através da obediência. Se a gente obedecer o Eterno, se a gente se mantiver obedecendo os mandamentos, Ele não vai lembrar das nossas faltas, dos nossos pecados. Claro que não. Porque a gente passa de transgressor a obediente. Ele, nesse texto, ele não veio anular os mandamentos, pelo amor do Eterno. Isso é invenção do mundo. Ele veio melhorar a aliança que ele tem com o povo de Israel. E o texto não fala de anulação de mandamento, não, ele está falando do tabernáculo, ele está falando do sacrifício do sacerdote, que agora a gente tem um sacerdote melhor, um sacrifício melhor que foi o nosso Yeshua na cruz, de um santuário que é celestial. É isso que ele está falando dentro do contexto. Ele não está anulando o mandamento.
Amém? E se a gente obedecer, Ele não vai ver nossos pecados. Por quê? Porque a gente está sendo purificado, a gente está sendo renovado. O mandamento e a lei está gravado no nosso coração e na nossa mente. Amém? Ele está falando, assim sendo, ao falar de uma nova aliança, tornou-se velha a primeira. O que a nova aliança se torna velha a primeira? Porque os rituais que antigamente as pessoas tinham para chegar ao eterno, hoje aquele ritual se torna velho. Porque para se chegar ao eterno, como ele disse no versículo 6, eu sou o mediador de uma nova aliança. O nosso mediador é o nosso Yeshua, que é o grande sumo sacerdote, que está sentado à direita da majestade. Então aquele processo, aquela forma de se chegar ao eterno, aquela aliança antiga, se perde, desaparece, nesse sentido. Ora, o que se torna antigo envelhece, está prestes a desaparecer. Claro, da forma que as pessoas faziam para se chegar ao eterno, para se purificar do seu pecado. Envelheceu, se acabou. É isso aí, não é mandamento. Porque agora a gente tem um acesso melhor e maior, que é o nosso Yeshua como mediador, como cordeiro, como sacerdote, que está assentado à direita de Deus e no trono melhor e celestial, que é o trono do eterno no céu. Leia contextos e textos para você não confundir, amém? Fique em paz, que o eterno abençoe.